Olá, eu sou o professor Marcélio e essa videoaula vai tratar de análise combinatória. Como esse assunto é um pouco extenso, nós vamos dividi-lo em 4 tópicos menores. O primeiro deles, problemas de contagem. Vamos combinar que a teoria vai ser apresentada a partir de exemplos, e dentro de cada exemplo, os comentários que forem importantes. Vamos iniciar então? O primeiro exemplo que eu selecionei aqui diz que alguém tem 3 calções e 4 camisetas e quer saber de quantas maneiras pode se vestir com essas 2 peças de roupa. Vou resolver isso por um desenho mesmo. Para cada calção eu tenho 4 combinações de camiseta. Ora, como são 3 calções, então eu tenho 3 multiplicado por 4, 12 modos de me vestir. É uma resolução simples, mas ela indica o uso de um princípio muito importante dentro da análise combinatória, o princípio multiplicativo. O que diz esse princípio? Diz o seguinte: se uma ação é constituída de 2 etapas sucessivas e independentes, na verdade pode ser mais do que 2, mas tem que ser independentes, sendo que a primeira delas pode ser realizada de N maneiras e a segunda de M maneiras, então o número de possibilidades de realizar a ação completa é dada pelo produto N por M, que foi exatamente o que fizemos no primeiro exemplo. 3 opções na escolha do calção, 4 opções na escolha da camiseta, as escolhas são independentes, uma não depende da outra, total 12 modos. Mais um exemplo do uso desse princípio. Aqui, uma senha de 3 dígitos vai ser feita a partir das 26 letras disponíveis em nosso alfabeto. Se há distinção entre maiúsculas e minúsculas, quantas são as possibilidades de criação da senha? Ora, eu tenho que fazer 3 escolhas. A minha primeira escolha eu tenho 52 modos, porque eu posso usar qualquer uma das 26 letras maiúsculas e qualquer uma das 26 letras minúsculas. Depois, na segunda escolha, igualmente 52 opções, porque eu posso repetir letra numa senha. A terceira escolha também 52. Isso quer dizer que eu tenho um total de 140.608 senhas possíveis a partir dessas características. O uso, do início ao fim, do princípio multiplicativo. Outro exemplo? Quantos números com 3 dígitos distintos existem? Se no problema não vier referência nenhuma, os números serão inteiros e positivos, certo? Bom, novamente eu tenho 3 escolhas. Esse exemplo aqui é para te mostrar que a ordem das escolhas é muito importante. Vamos supor que a minha primeira escolha fosse o dígito das unidades. Ali eu teria 10 opções, porque eu posso usar os algarismos do 1 até o 9 e o 0. Feita essa escolha, o algarismo das dezenas podia ser escolhido de 9 maneiras distintas. Eu não posso utilizar quem eu já utilizei na primeira escolha. Agora, a terceira escolha, ali nas centenas, me traria um problema, porque essa escolha vai depender das escolhas anteriores. Isso não pode ocorrer. Perceba que um número inteiro não pode iniciar com 0. Então, a minha terceira escolha depende se eu já usei o 0 ou não. Se eu já usei o 0 anteriormente, aqui eu tenho 8 opções. Mas se eu não usei o 0 ainda, eu teria apenas 7 opções. Quando eu utilizar a palavra depende, responder uma pergunta com depende, o modo não foi correto. Então, eu tenho que fazer escolhas diferentes. Um bom lema seria o seguinte: se uma decisão é mais importante que as outras, tome ela em primeiro lugar. Nesse caso, a decisão mais importante é o algarismo das centenas, devido ao fato do 0 não poder iniciar um número. Então, eu tenho 9 opções para ocupar o algarismo das centenas. Só não posso utilizar o 0. Depois, nas dezenas, eu tenho 9 opções também, porque agora eu posso utilizar o 0, mas não posso utilizar quem eu já escolhi para o algarismo das centenas. Finalmente, nas unidades, eu tenho 8 opções, não posso utilizar quem eu já utilizei anteriormente. Estão um total de 648 números de 3 dígitos, todos distintos. Certo? Outro exemplo. Agora quero saber quantos números pares com 3 dígitos distintos existem. A escolha mais importante parece agora ser das unidades, porque é o algarismo das unidades que distingue o número par ou o número ímpar. Bom, eu teria 5 opções então: o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. A minha segunda escolha, de novo, tem um problema. Se eu já escolhi o 0, se eu já utilizei o 0, aqui eu tenho um número. Se eu não usei o 0 ainda, tenho outro. Então a minha segunda escolha está dependendo da primeira. Não dá para resolver assim. Vou resolver esse exemplo através de casos. Vou dividir em 2 casos. Primeiro caso, vou contar todos os pares que terminam em 2, 4, 6 ou 8. Então eu tenho 4 opções no algarismo das unidades. Vou lá para centenas. Nas centenas eu tenho 8 opções. Por quê? Não posso utilizar quem eu já utilizei nas unidades e não posso utilizar o 0 também. Sobram 8 opções. Depois, nas dezenas, tenho igualmente 8 opções, porque eu não posso utilizar nem o algarismo das centenas, nem das unidades. Total, 256 números com essas características. Mas eu ainda tenho que contar os números pares que terminam em 0.
Portanto, tem apenas uma opção no dígito das unidades. Vou lá para o algarismo das centenas e tenho 9 opções. Só não posso utilizar o zero que estou utilizando nas unidades. Para as dezenas, 8 opções, totalizando 72 números. Com isso, eu tenho um total de 328 números pares com 3 dígitos distintos. Certo? Outro exemplo. Estou te trazendo aqui a informação que a placa de um veículo no Brasil tem 7 símbolos, 3 letras e 4 algarismos. Eu quero saber qual é o número máximo de placas existentes segundo essa regra, sabendo que placas terminadas em 0000 não são consideradas. Bom, eu tenho 2 modos de resolver essa questão. Vou fazer o primeiro modo, que eu acho mais interessante. Vou fazer do modo indireto. Primeiro eu conto todas as possibilidades sem nenhuma restrição. Então eu tenho 7 símbolos, cada letra tem 26 opções, cada algarismo tem 10 opções, o produto disso aí vai dar 175.760.000. Depois eu conto só aquelas da restrição, ou seja, aquelas que não existem. Quais são as que não existem? As que terminam em 0000. Aí eu só posso modificar, só posso mexer nas letras. Então eu tenho 26 ao cubo igual a 17.576 placas que não existem. Então, por isso que chamei de modo indireto, eu desconto agora a restrição do total. Isso vai dar 175.742.424. Certo? Vou apresentar a segunda maneira. Existe um modo de resolver ela diretamente. É uma questão de gosto. O que eu posso fazer? Eu tenho que considerar que das 10.000 possibilidades de mexer nos algarismos de uma placa, só uma não existe. Então, 10.000 menos uma, sobram 9.999 possibilidades. Vou multiplicar por 26 ao cubo, que são as opções das letras, e dá direto 175.742.424. Ok? 2 modos de resolver. Eu prefiro o modo indireto, eu acho mais simples. Exemplo 6. Esse aqui é um clássico. Ele é muito importante porque se tu não tiver nenhuma ideia de como resolver, é muito difícil. Depois que é apresentado o modo, tu vai achar ele bem interessante, vai ficar bem mais fácil. Então eu quero saber quantos são os divisores do 720 e depois quero saber quantos desses divisores são múltiplos de 12. Vamos começar respondendo a letra A. A ideia base é escrever o 720 em decomposição em fatores primos. Se eu decompor o 720, ele vai ser igual a 2 na 4 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, eu tenho que descobrir os divisores desse número. 2 na 4 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vou te apresentar alguns divisores do 720. Olha só. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 é um divisor de 2 na 4 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Outro divisor, 2 na 1 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Esse número divide o 2 na 4 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Outro, 2 na 0 vezes 3 ao quadrado vezes 5 na 0. Esse aí, só para te saber, é o 9. O 9 é um divisor de 720. 2 ao cubo vezes 3 na 1 vezes 5 na 0 seria outro divisor. E 2 na 0 vezes 3 na 0 vezes 5 na 0 é um outro divisor. Esse aí é o número 1. Que divide o 720. Então, se tu for um pouco atento, percebeu que cada vez que eu mexo nos expoentes do 2, do 3 e do 5, eu fabrico um divisor de 720. Então, para responder a pergunta, eu tenho que responder de quantos modos eu posso mexer no expoente do 2, de quantos modos eu posso mexer no expoente do 3 e de quantos modos eu posso mexer no expoente do 5. No expoente 2, eu tenho 5 modos. 2 na 4, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 na 1 e 2 na 0. No expoente do 3, tenho 3 maneiras. 3 ao quadrado, 3 na 1 e 3 na 0. E no expoente do 5, 2 modos. 5 na 1 e 5 na 0. Usando o princípio multiplicativo, eu descubro que tem um total de 30 divisores, o 720. Porque tem 30 modos de mexer nos expoentes da decomposição prima desse número. Ok? Uma estratégia muito boa. Agora, para responder a segunda parte, a letra B, eu tenho que te lembrar que o 12 pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado vezes 3. Eu quero um divisor de 720 que seja múltiplo de 2 ao quadrado vezes 3. Ora, para isso acontecer, na minha decomposição prima do divisor, tem que aparecer no mínimo 2 ao quadrado vezes 3. Não pode aparecer menos que isso, senão não seria múltiplo de 12. Então, antes havia 5 opções para mexer no expoente do 2. 2 na 4, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 na 1 e 2 na 0.
Agora, o 2 na 1 e o 2 na 0 não são válidos, porque se eu pegasse o 2 na 1, o número formado não seria múltiplo de 12. Por isso, eu tenho só 3 opções para mexer no expoente do 2. Depois, para mexer no expoente do 3, antes tinha 3 ao quadrado, 3 na 1 e 3 na 0. Agora, o 3 na 0 não é uma opção válida, portanto, eu tenho apenas 2 opções, 3 ao quadrado e 3 na 1. Isso proporcionará que eu descubra um divisor de 720 que seja múltiplo de 12. Finalmente, no expoente do 5 não há restrição nenhuma. Como o 5 não faz parte da decomposição do 12, eu posso continuar mexendo no expoente do 5 de duas maneiras, 5 na 1 e 5 na 0. Então, eu tenho um total de 12 divisores do 720, que são múltiplos de 12. Eu concordo que essa letra B é mais difícil que a letra A. Então, vale a pena voltar aí alguns segundos na videoaula, repetir a explicação para ficar bem seguro. Tá bom? São 6 exemplos que eu tinha para apresentar essa primeira parte da matéria. Eu vou agora trazer 3 exercícios, vou insistir que tu faça os 3 exercícios, vou colocar as respostas em seguida, porque é importante tu praticar para ver se está tudo claro, ficou tudo compreendido. Qualquer coisa, tu volta na videoaula no momento que proporcione a eliminação de alguma dúvida. Tá bom? Vou apresentar as respostas agora. Contar até 3. Trava a videoaula então. 1, 2, 3. Aí estão as respostas. Obrigado pela companhia. Nos vemos por aí.